Boa tarde a todos. Às 14 horas e 6 minutos, hoje, dia 7 de maio do ano 2020, eu declaro aberta a 35ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, sessão transmitida pelo YouTube, na plataforma por videoconferência, nos termos da resolução número 03/2020. Eu questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas. Hoje eu fazer um pouco diferente. Eu vou pedir para Fugiu só um Fabio. pouco, presidente. Como é? Desculpa, não há expediente, senhor presidente. Eu acho que fugiu um pouco o meu Não, áudio. não, não. Ouvi bem. Tá bom. Fabiola, Bia, Luiz, por favor. Nós hoje estamos aqui realizando a nossa 14ª sessão por videoconferência e os nossos, são 51 dias de trabalho aí remoto, e aquela família, que é uma família do trabalho, ela agora é a família natural, aquela que temos o nosso apoio em casa, Magnólia aí, as filhas do doutor Ricardo, cadê as pequenas, doutora Carolina? Ainda estou com Então, umas eu decidi chamar a todos para que a gente possa homenagear os nossos familiares que têm nos acompanhado nesse período de pandemia, auxiliando aqui e contribuindo com o sucesso desse trabalho que temos realizado. E também aproveitar a oportunidade e prestigiar as mães, né? No domingo próximo agora nós temos o Dia das Mães, então todas as mães da Justiça Eleitoral sintam-se homenageadas com essa presença. Eu peço inclusive a Marcelo Borges, os servidores, que é a nossa família da Justiça Eleitoral, que as câmeras aí que estão escondidas, se puderem aparecer, a proposição que faço. Doutor Zé Dantas, cadê Dona Maria Alves, por favor? Está chegando aí. Está Apareça aí. Está chegando. Eu quero fazer essa homenagem ao Dia das Mães na pessoa da Dona Maria Alves, que é a genitora do doutor José Dantas de Paiva, que, em nome dela não, na pessoa de Dona Maria Alves, eu homenageio a todas as mães da Justiça Eleitoral. Então, sintam-se homenageadas. É uma maneira diferente que eu encontrei de fazer a partir daquela conversa que tivemos aqui com o doutor Zé Dantas. Olha, Dona Maria Alves aí. Parabéns, Dona Maria Alves, pelo filho que a senhora tem, doutor Zé Dantas, que é um juiz exemplo para todos nós. E parabéns pelo Dia das Mães. Eu peço a presença vou passar a palavra a todos nesse primeiro momento de homenagem aos familiares, às mães, e aí, na sequência, a gente retoma as comunicações. Embaixador Cornélio, cadê Bernardo, embaixador Cornélio? Olha, Bernardo está na casa dele, Lucivan e Milena chegaram há pouco tempo, estão se arrumando ali, não... Eu acho que não vai dar tempo, não, mas se der... Elas aparecem. Aparece aqui ainda. Eu quero só parabenizar as mães, né? Eu tenho mãe, você tem mãe, Zé Dantas, eu acho que todos têm mãe, a gente tem o maior prazer. A minha está lá na Paraíba e eu vou passar o dia lá com ela. E, na realidade, é uma emoção muito grande a gente poder comemorar a cada dia com elas, né? Cada dia, a cada ano, né? E meu pai faleceu há pouco tempo e agora me resta a mãe aí que esse amor dobra. Ela já tem 90 anos, completou mês passado, e eu tenho que aproveitar o máximo possível com ela. Então, meus parabéns a todas as mães. Perfeito. Doutor Carlos Wagner, nesses são 52 dias, doutor Carlos Wagner, que estamos em trabalho em home office. E Vossa Excelência está solitário? Explique. Não, minhas filhas estão na casa da mãe, elas passaram vários dias comigo.
sobretudo nas férias aí, colocaram o apartamento aqui de cabeça para baixo, né, durante o período, mas hoje eu estou sozinho aqui, né, participando da sessão, e eu quero aproveitar para parabenizar todas as mães dos juízes, da corte, dos servidores. Eu quero desejar que todas as mães tenham esse momento muito feliz, e que realmente a gente tenha condições de passar por tudo isso. A minha mãe, ela está totalmente isolada, né? Faz parte do grupo de risco, e nosso contato tem sido, durante todo esse tempo, de fato, pelas redes sociais, fazendo lives com a família toda. Mas eu desejo a todos, realmente, um feliz Dia das Mães. É o que eu desejo a todos. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Doutor José Dantas de Paiva. E eu confesso que a ideia de trazer, de convidar os familiares, as mães, para que pudessem aqui compartilhar conosco esse momento inicial, surgiu a partir daquela fala do doutor Zé Dantas, quando disse que ele saiu de férias e trouxe a mãe para passar a quarentena com ele, dona Maria Alves. Então, a homenagem que estamos fazendo aqui, a senhora tenha uma presença de destaque. Doutor Zé Dantas, Vossa Excelência tem a palavra aí para fazer aí a homenagem às mães. Pois mas eu vou acrescentar mais alguma coisa antes das homenagens. Mas o desembargador tinha outras pretensões também, Verdade. que não deram certo, né? Ele queria trazer alguém diferente, fora do círculo aqui normal, para fazer um pequeno show, né? Queria do Agival, mas ele não teve tempo de dar a resposta. O convite já foi um pouco em cima, ele tem vários compromissos, não deu para vir. Mas a ideia do desembargador Glauber era fazer essa surpresa a todas as mães. Mas, independentemente de ter uma motivação externa, nós temos motivações internas suficientes. Nós temos aqui as nossas mães, os nossos familiares, nós estamos somente os 3 dentro de casa, os nossos filhos todos casados hoje, cada um está na sua residência com os seus familiares, também esposa, esposo, filhos e netos. E aqui nós estamos à distância também, Carlos, fazendo lives, né? Quase que diariamente com os filhos e os netos, até porque ninguém pode se encontrar. Mas eu aproveito esse momento para dizer que eu sou, além de homenagear as mães, eu sou um privilegiado, porque eu estou com minha mãe aqui em casa, nesse período atípico, como eu já falei anteriormente, em outros momentos, cuidando de todos nós, inclusive dela. Eu acho que é um privilégio você retribuir à mãe tudo que ela fez por você durante a vida inteira, né? Inclusive, quando eu estou ajudando a Edneus aqui na cozinha, ela quer se aproximar também para ajudar. Eu digo, não, a senhora não vai lavar uma xícara aqui, porque a senhora passou a vida inteira lavando para mim, porque eu não posso lavar, lavando prato, lavando roupa, porque é que eu não posso agora lavar para a senhora, né? E ela não faz, mesmo querendo, nós não permitimos que ela faça qualquer atividade, né? Por essa razão, né? Porque não quer que ela se exercite, ela continua andando dentro do apartamento, mas que nós retribuamos agora a retribuição de tudo aquilo que ela fez por todos nós. Então, é um privilégio estar com minha mãe, com minha esposa dentro de casa, mesmo no período atípico, conversando com todos os outros familiares, e acredito que é um momento oportuno para homenagear todas as mães, as nossas mães, as nossas famílias, as nossas filhas que casadas e que já são mães, homenagear também as mães de todos nós aqui do tribunal, Simone, que está aqui representando todos os servidores, as mães de todos os servidores, daqueles que fazem o nosso gabinete, daqueles que estão por trás das câmeras, como nós estamos percebendo e vendo agora, que todos esses nomes que estão aqui na tela estão trabalhando e todos eles, naturalmente, estão com suas mães também em casa, com a graça de Deus, independente de cada caso. Então, queremos homenagear as mães, a minha esposa, todas as mães dos servidores e de todos nós, e dizer que é uma bênção ter mãe, né? Nós devemos agradecer a Deus por isso,
e lutar para que ela tenha muitos anos de vida. 87 anos, vai fazer 88 agora, em agosto. É uma idade bem de graça. Eu costumo dizer que Deus permite a pessoa viver muito, mas a pessoa tem que receber muitas graças. E é isso que eu tenho a dizer agora para todas as mães do TRE, e nossas mães, e todas as mães do Brasil e do mundo inteiro que passam por esse momento difícil. Obrigado, doutor Zé Dantas. Dona Maria Alves, seu filho foi professor de todos esses aqui. Eu acredito somente não do desembargador Cornélio, dos demais, de todos ele foi professor, viu? Então, parabéns pelo filho que tem. Antes de passar a palavra ao doutor Ricardo, vou devolver a palavra ao desembargador Cornélio. Estou vendo ali, dona Lucivan. Não estava. Agora, do meu lado esquerdo aqui, minha esposa, Lucivan, e do lado direito, Milena, minha filha, está faltando a outra, Deise, que não está aqui. Parabéns, Lucivan, pelo Dia das Mães. Obrigada. Doutor Ricardo Tinoco, ao lado aí de Magnólia. Parabéns, Magnólia, pelo Dia das Mães. Pois é, presidente e colegas. Aproveitar aqui para apresentar também essas 3 maravilhas que eu tenho na minha vida, há 25 anos de convivência, de casamento com Magnólia, minha filha Raquel aqui do lado, que é da nossa área também, e também a responsável técnica pelo funcionamento aqui da minha câmera, viu? Porque eu sou péssimo em tecnologia, é ela que me socorre aqui. E aqui atrás, Mariana, é a artista da família, desenha, elabora roteiro para filme. A vida dela é pensar artisticamente o mundo. E aqui é a responsável por tudo. Eu acho que Zé Dantas foi tão feliz em fazer referência à importância das mães. Eu quero estender essa importância, aproveitar o ensejo, para dizer da importância das mães que são nossas esposas também. E eu fui muito feliz em ter Magnólia comigo até hoje, esse ancoradouro, essa força permanente para que eu possa sequenciar a minha vida. Eu tenho uma lembrança muito grande da minha mãe, que está viva, evidentemente, mas não tive a possibilidade de trazê-la para ficar comigo, porque ela mora com meu irmão e está isolada diariamente. Eu me lembrei, você falou das lives, diariamente filmando e falando e ligando para ver se a gente consegue encurtar um pouquinho esse caminho, né? E só em falar nisso já fico um pouco tocado aqui emocionalmente, porque todos nós somos realmente frágeis na nossa humanidade, né? Mas estamos juntos aqui, esperando superarmos essa fase difícil. Foi um momento muito importante, presidente, essa sua lembrança, porque isso realmente nos comove e nos torna melhores. Parabéns pela iniciativa. Fiquei muito feliz realmente de poder vivenciar isso com vocês. Obrigado, doutor Ricardo. Parabéns, Magnólia, pelo marido apaixonado aí. Doutora Adriana Magalhães, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos os membros, doutora Caroline. Quero dizer, senhor presidente, da minha imensa alegria por essa homenagem pelo Dia das Mães. Eu que posso dizer com muita propriedade, apesar de só ter João em minha vida, que a minha maior realização foi, de fato, a maternidade. Nada me traz mais alegria, mais satisfação e mais senso de completude do que o meu casamento, o meu filho, estar em casa, estar com aqueles que eu amo e fazer todas essas coisas que me dão imenso prazer. Então, respondendo ao que o doutor Fernando colocou, não, eu não só pinto, eu bordo, eu desenho, eu cozinho, eu advogo, eu julgo, eu sou mãe, e como eu acho que todas nós somos múltiplas, somos mulheres de vários papéis, desempenhamos muitas coisas ao mesmo tempo e por isso mesmo somos muito felizes. Então, eu me sinto agraciada e muito feliz com essa homenagem e aproveito também para homenagear a todas as mulheres que integram a corte, a doutora Caroline, a doutora Érica, agora a doutora Neise, e também todas as servidoras na pessoa de Simone, e dizer que nós somos guerreiras e vencedoras também, por termos chegado até aqui e termos feito tudo que conseguimos fazer diariamente.
Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Adriana. Doutor Fernando Jales, ao lado das trigêmeas de Bel. Senhor presidente, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de poder nos mostrar, como o doutor José disse, o que está por trás de nós, né? Essa base, sei que é a base para todos nós. Homenagear todas as mães. Sou um privilegiado, já falei isso em mais de uma oportunidade. Tenho minha mãe, tenho a esposa do meu pai, que eu considero como uma mãe, Lécia, minha mãe Marli. Tenho minha sogra, Dona Expedita, que também é como uma mãe para mim. Minha esposa, Janaína, uma exímia mãe, uma excepcional mãe. E aqui o fruto disso, minhas filhas, que espero um dia também sejam mães. Esse convívio aqui, senhor presidente, eu estava dizendo até para elas, apesar de ser um pouco caótico, né, eu superpopulei o universo ao trazer essa prole, né, grande, mas eu dizia para elas que como será difícil para mim, ao retornar, né, o dia a dia, não ter mais esse convívio aqui diário, que apesar do caos que elas às vezes trazem, mas como foi importante até para nós esse convívio aí por esses dias, tá? Então, parabenizo todas as mães do tribunal, todas as mães do nosso estado, todas as mães do Brasil e do mundo, que elas são realmente especiais. Mãe é mãe, como diria, né, o ditado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando Jales. Antes de passar a palavra à doutora Carolina Maciel, eu também, aqui ao meu lado, minha esposa, Fabíola, 25 anos de casados também, e aí frutos aqui, Maria Beatriz, também advogada, Luiz Henrique, aí iniciando no curso de Direito. Então, essa é a minha base familiar aqui, é o que tem nesses 51 dias, me cercado aqui, como todos aí eu tenho percebido. Então, e com imensa alegria, satisfação. O doutor Fernando disse uma coisa certa, a dificuldade vai ser grande ao sair desse home office, viu, doutor Fernando? Esse aconchego familiar. E, ao passar a palavra à doutora Carolina Maciel, assim como foi exemplo do doutor Zé Dantas, a doutora Carolina era a única que circulava ali por trás da cadeirinha dela ali. Eu não estou identificando qual dos três, doutora Carolina, a senhora vai dizer aí, mas eu acho que era a menor que passava sempre ali por trás e ela preocupada. Então, é essa oportunidade. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Carolina, para homenagem às mães. E parabéns. Obrigada. Eu gostaria também de parabenizar pela iniciativa, tanto pelo prazer de trazer meus filhos aqui para o conhecimento de todos, como também para conhecer a família de vocês. Eu acho que isso nos humaniza uns perante os outros e também perante aqueles que nos assistem. São meus 3 tesouros, Vinícius, Isabela e essa pecinha aqui, Maria Eduarda. E eu também homenageio todas as mães da corte. Acho que, com a doutora Adriana, a nossa atividade mais maravilhosa e, ao mesmo tempo, mais desafiadora é a maternidade. Realmente, a gente se desdobra para desempenhar bem todos os papéis, mas o que mais realiza, o que mais nos torna completas, realmente é o papel da maternidade, e eu sou muito feliz por ter essas três criaturas maravilhosas. Então, homenageio todas as mães, que Deus abençoe, e continuamos nessa luta diária de educação e que formemos bons cidadãos para o futuro do país. Obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Doutora Simone desapareceu, não apareceu com os pequenos dela. Os servidores também, eu pedi para Marcelo Borges liberar a tela, não liberaram, mas, em resumo, foi essa a ideia, parabenizar as mães da Justiça Eleitoral, servidoras, juízas, e também trazer aqui aqueles que têm participado conosco nesses 51 dias de trabalho. Então, parabéns a todos. E agora retomamos aí. Parabéns mais uma vez, dona Maria Alves. Obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado. Vamos agora retomar aqui os trabalhos. Um abraço do Lucivano. O desembargador Cornélio falou. Fabíola cobrando aqui. O desembargador Cornélio já falou. Feito essa, ainda nas comunicações, indicações e propostas, eu tenho aqui uma moção em relação à nova direção do Egresso Superior Tribunal de Justiça, que teve eleito como presidente o ministro Humberto Martins, como vice-presidente o ministro Jorge Mussi,
corregedora, a ministra Maria Tereza, e como diretor da escola da Infam, o ministro Og Fernandes. Então, eu proponho aqui uma moção de congratulações. Todos de acordo? Todos aprovam? De De acordo. acordo, aprovamos. Então, doutora Simone, os expedientes aí. E também no dia de hoje, às 11 horas, numa sessão solene por videoconferência, tivemos lá no Amazonas a posse do presidente e do novo vice-presidente. Então, eu também proponho aqui uma moção de congratulações, desejando sucesso lá nos colegas, todos de acordo. De acordo. Aprovada a unanimidade. Simone, por favor, anotar. Também, no dia de ontem, foram escolhidos os novos integrantes da Justiça Eleitoral, da Corte aqui, do Tribunal Regional Eleitoral, com a vacância que ocorrerá no dia 25 de maio, não é isso, doutor Zé Dantas? Exatamente, senhor presidente, dia Dia 25. 25. Então, foram escolhidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a unanimidade, para juiz titular o atual suplente, doutor Geraldo Mota, e como juíza substituta na Corte, doutora Maria Neise. E eu proponho aqui também uma moção de congratulações, todos de acordo? De acordo, senhor. Aprovada a unanimidade. No dia de ontem também foi ratificado, e aqui eu comunico à Corte, já está trabalhando conosco, já tem contribuído muito, e eu proponho uma moção também a ela, que é merecedora, doutora Ticiana, que está como juiz auxiliar aqui no Tribunal Regional Eleitoral, e sem nenhum acréscimo financeiro, somente de trabalho. Então, a doutora Ticiana aceitou o encargo, tem sido bastante decisiva na contribuição da tomada de decisões, juntamente com a doutora Simone e demais colaboradores. Então, eu proponho aqui uma moção de congratulações à doutora Ticiana, e estando ela já à disposição aqui a todos para nos auxiliar. Todos de acordo? De acordo. Aprovado, unanimidade. E, por fim, eu deixei aqui para compartilhar. Ontem foi o último dia, dia 6 de maio, na questão do fechamento do cadastro. E alguns dados são bastante interessantes. Eu quero já antecipadamente parabenizar a nossa... Já temos feito aqui vários registros, mas nunca é demais elogiar ou reconhecer a nossa equipe do Tribunal Regional Eleitoral, tanto a equipe de tecnologia como servidores, que têm permitido aí a continuidade do calendário eleitoral, mesmo em trabalho remoto. Senhores terem uma ideia, eu vou tentar resumir aqui. No dia de ontem, ouvimos algumas reclamações que estava com congestionamento, que não estava sendo possível realizar a inscrição, a transferência, a regularização. E eu vou tentar, de certo modo, aqui mostrar que foi um sucesso a maneira como foi definida, obviamente, observada essas limitações por conta da pandemia. Quando aprovamos a resolução aqui no dia, se não estou enganado, no dia 22 de abril, eu acho que foi antes, a resolução que definiu, doutora Simone pode me auxiliar, foi antes, não é isso, doutora Simone? Foi um pouco antes, presidente. Um pouco antes, mas definindo que a partir de 22 de abril. Isso. Na própria resolução, lá foi dito e divulgado que certamente haveria um acúmulo no último dia e que não nos responsabilizaríamos por eventuais desencontros aí na tentativa
de se inscrever, de transferir ou de regularizar. E mesmo assim, alguns deixaram certamente de ser atendidos. Mas vamos aos números, que eu acho bastante interessante. Os senhores terem uma ideia, no ano de 2016, a eleição municipal, Simone pode me corrigir, esse número 66.616 foi o número do período... Os últimos 15 dias, presidente, Os semelhante ao 22 de abril até ontem. Exatamente. Então, considerando o período de 15 dias anterior ao fechamento do cadastro, nós tivemos um atendimento presencial de 66.616 cidadãos. No ano de 2018, uma eleição geral, nos últimos 15 dias, nós tivemos um atendimento de 37.713. Nos últimos 15 dias, com o trabalho remoto, nós tivemos um atendimento de 44.375 cidadãos. E o detalhe interessante, no penúltimo dia, no dia 5 de maio, mais de 7 mil. E no dia de ontem, foram 15.400 atendimentos. Ou seja, basicamente, mais de 50% dos atendimentos foram concentrados em 2 dias. E mais acredito aqui, vamos lá, 15.400 em relação a 40, vamos fechar aqui em 45 mil. Então, mais de 30% concentrado somente no dia de ontem, mais de 33%. Então, daí a justificativa, a explicação que se tem para os congestionamentos que tivemos no dia de ontem. Muito embora tenhamos feito aqui divulgação, todo um trabalho de chamamento do eleitor, estávamos aí com ônibus percorrendo o interior, isso antes da pandemia, fazendo aqui em todas as nossas sessões uma campanha nesse sentido, a corregedoria envolvida também, e ainda assim se deixou para que fosse feito a tentativa no último dia. De todo modo, eu vejo como um sucesso o desembargador Cornélio e parabenizo a corregedoria, que foi decisiva nessa possibilidade do atendimento remoto. A corregedoria já estava desenvolvendo uma ferramenta, eu não sei bem o nome, o desembargador Cornélio vai dizer aí, era o título... Título Neto, né? Exatamente, já estava desenvolvendo, já estava basicamente já pronto, e com essa ferramenta se possibilitou, a partir do dia 22 de maio, esse atendimento. Então, eu parabenizo os servidores da Justiça Eleitoral, que o trabalho continua. São 44.375 atendimentos, não necessariamente nós teremos 44.375 novos eleitores. Muitas diligências estão pendentes. Nós temos até o dia 6 de junho, não é isso, desembargador Cornélio? 3 de junho, presidente. 3 de junho, para que todas essas diligências sejam observadas e, de fato, aconteça o fechamento do cadastro. Então, eu termino... Como é, o cadastro fecha, né? Está fechado agora, né? Para o eleitor, né? Estou dizendo para... Eleitor. Quem já fez o requerimento, tudo bem, mas para quem não Exatamente, fez... Dia 3 de junho é só internamente para a gente fazer esses reparos. Então, eu termino nesse aspecto parabenizando o nosso servidor e dizer que a luta da Justiça Eleitoral ela continua para que possamos cumprir aí os marcos do calendário eleitoral. Esse era um que desafiava a todos, né, essa questão das inscrições, das transferências, e eu imagino que tenhamos superado aí com sucesso. Então, eu passo a
palavra ao desembargador Cornélio, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, eu quero só me associar às proposições já feitas, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de trazer as nossas famílias aqui, né, para que pudéssemos apresentar umas às outras, e nessa linda homenagem em relação ao Dia das Mães, né? E com relação aí ao prazo dia 6, que o pessoal só deixou para ir dia 5, dia 6, na realidade isso a gente já esperava, porque todo ano é assim, é aquele velho ditado, o brasileiro só deixa tudo para a última hora, né? E termina ou presencial ou não, né? Termina sempre em filas e congestionamento. Isso aí a gente já esperava que acontecesse. A gente fica esperando que melhore a cada ano, mas não sempre acontece isso. No último dia do prazo para alistamento, para transferência, sempre acontece isso. Somente isso. Obrigado, desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma comunicação ou proposição a fazer, a não ser me associar às moções de congratulações que já foram feitas, Vossa Excelência, em especial aos juízes de direito ontem indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado para compor esta corte, os doutores Geraldo Mota e doutora Maria Neise, e também parabenizar a doutora Ticiana por também se associar à família da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Também aproveito para felicitar a Vossa Excelência pela iniciativa de tornar mais humana a Justiça Eleitoral com a homenagem que acabaram de prestar a todos os familiares e, sobretudo, as mães, que são tão importantes para as nossas vidas e que fazem parte decisiva aqui do nosso atuar, de todas aquelas pessoas que fazem a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Parabéns, senhor presidente. Sem mais nada. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Doutor José Dantas de Paiva. Bem, senhor presidente, em termos de propostas e comunicações, nenhuma específica, só em acostar o que já foi dito e fora dito, tanto por Carlos Wagner, agora por doutor Cornélio, desembargador Cornélio, e quando nós nos empolgamos com as nossas mães e nos esquecemos que nós temos 3 mães aqui na Terra, Carolina Maciel, Simone e Adriana, né? 2 lutadoras, 3 guerreiras, que mantêm o equilíbrio aqui da corte, né? E parabenizar as outras mães também que fazem parte, a doutora Érica, agora a Ticiana, parabenizar a Neise, colega nossa, foi uma feliz escolha do tribunal em escolher para vir compor a corte como substituta nesse momento, e ao colega Geraldo Mota, que além de ser colega da magistratura, também é muito meu amigo, e isso é uma vitória para todos nós. Com certeza o TRE ganhou de imediato e ganhará mais ainda com a atuação deles na corte. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Zé Dantas. Doutor Ricardo Tinoco, comunicações, indicações e propostas. Também, senhor presidente, eu queria fazer coro aí com todas as referências já feitas ao Dia das Mães, a sua iniciativa, muito feliz, que realmente só concorre para se humanizar mais ainda a atividade jurisdicional. Bem lembrado aí por doutor Zé Dantas, a importância de termos aqui no nosso convívio 3 grandes exemplos de mães aqui na corte, a doutora Adriana, a doutora Carolina e a doutora Simone, e também aproveitar o ensejo para sempre acentuar a excelente escolha que o Tribunal de Justiça fez dos nomes do doutor Geraldo, nosso colega, pessoa da mais alta envergadura, a doutora Neise, também é uma referência para todos nós, e também essa notícia alvissareira de saber que a colega Ticiana está auxiliando a presidência, realmente trazendo toda a sua inteligência, toda a sua contribuição para o desenvolvimento da justiça eleitoral. E também dizer, senhor presidente, que os números que Vossa Excelência faz referência da atuação do Judiciário Eleitoral são muito significativos. Aproveitar o ensejo para parabenizá-lo e parabenizar também a corregedoria na pessoa do desembargador Cornélio. É muito importante a gente saber dessas prestações de contas que a Justiça Eleitoral faz, pela sua eficiência, pelo seu cuidado no trabalho que desenvolve nessa etapa tão importante do processo eleitoral. Era só, senhor presidente.
Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Adriana Magalhães, comunicações, indicações e propostas. Parabéns pelo Dia das Mães. Sem comunicações e sem indicações ou proposições, senhor presidente, apenas me acostar a tudo que já foi proposto, especialmente o voto de congratulações para os 2 novos membros da nossa corte, que brevemente tomarão posse, e também a doutora Ticiana, que vem a somar esses esforços de construção da nossa corte eleitoral, e agradecer proficuamente por todas as homenagens. É um belo dia para relembrar e para celebrar, e esse ano terá uma significação toda especial, já que estaremos em nossas casas, sem as nossas mães, eu estarei sem a minha mãe, então, assim, celebraremos à distância, mas tenho certeza que não será menos especial. Então, mais uma vez, agradeço penhoradamente pelas homenagens do dia de hoje. Verdade. Uma celebração diferente. E antes de passar a palavra ao doutor Fernando Jados, ficou uma interrogação, o doutor Zé Dantas colocou que a ideia era ir além. Eu fiz o convite a Dorival, que tem sido bastante atencioso com a Justiça Eleitoral, para que ele desse aqui uma mensagem, né, de homenagem às mães, mas foi tudo pensado de última hora e a mensagem para ele foi passada ontem à noite, teve um desencontro, não foi possível, mas ele manda aí o abraço a todas as mães da Justiça Eleitoral. A ideia era que ele aqui pudesse recitar um poema, algo nesse sentido. Não é isso, doutor Zé Dantas? É exatamente isso, né? Eu acredito que tivesse sido, pelo menos uns 2 dias antes, ele teria conseguido os compromissos. Foi tudo de última hora. Os servidores aqui estão justificando por que não apareceram, está todo mundo em casa, à vontade, mas não se preocupem, a ideia, de fato, surgiu de última hora. Doutor Fernando Jales, comunicações, indicações e propostas. Presidente, sem nenhuma comunicação e só endossar as proposições que já foram feitas, especialmente pela escolha ontem de doutor Geraldo Mota para juiz titular da Corte e doutora Marineise Fernandes como substituta. 2 valorosos magistrados que vão honrar aqui a toga no tribunal. Aquilo que eu disse, ao mesmo tempo em que nós já sentimos saudades do doutor José Dantas, né, pelo fim do biênio, somos agraciados com a alegria da escolha de tão gabaritados profissionais, né, para os lugares. E também desejar muito sucesso à doutora Ticiana Nobre, uma figura extraordinária, humana, justa, capacitada, com quem tive o prazer e a honra de trabalhar no Tribunal de Justiça, eu enquanto secretário-geral e ela como juiz auxiliar da presidência naquela época, e tivemos uma sintonia enorme de trabalho e ela é realmente uma figura extraordinária. Parabéns a Vossa Excelência também pela escolha. E, por fim, senhor presidente, desejar, né, parabenizar pela iniciativa da homenagem às mães e parabenizar realmente todas as mães mundo afora, aqui as pessoas, doutora Carolina, doutora Adriana e doutora Simone, que estão hoje, inclusive, na sessão, e as demais servidoras aí que acompanham. E eu digo muito que tudo que sou devo aos meus pais e especialmente à minha mãe. Então, mãe é mãe, parabéns pela iniciativa. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando Jales. Esgotada essa etapa. Opa, desculpa. Não, doutora Carolina Maciel, comunicações, indicações e propostas. Desculpe, doutora Carolina. Sem problema, senhor presidente. Eu me associo às proposições já feitas, agradecendo mais uma vez as homenagens recebidas pelo Dia das Mães e também homenageando todas as mães. Aproveito também para congratular o doutor Geraldo e a doutora Neise. Estamos muito felizes e tenho certeza que desempenharam suas atividades com muito sucesso nessa corte, e também felicito a queridíssima doutora Ticiana, que inclusive é filha de um colega aposentado, e de tia Fátima, que eu chamava tia Fátima porque estudei no Colégio das Neves e ela foi nossa coordenadora, e doutora Ticiana certamente vai acrescentar muito à corte, e é um prazer ter mais uma mulher tão competente atuando junto a nós aqui. Então, eu dou boas-vindas a todos e
agradeço as homenagens. Obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns, doutora Simone. A Corte Eleitoral Potiguar, de fato, ela tem autoridade para falar da presença feminina. É uma justiça que tem... A mulher tem um destaque especial, desde aquela que foi a primeira eleitora, a primeira parlamentar, e aí também aqui a quantidade de mulheres que temos na gestão do tribunal e também aqui na corte. Chegando mais uma, doutora Neise. Então, parabéns a todas as mulheres, parabéns a todas as mães da Justiça Eleitoral Potiguar. Esgotada essa etapa, agora vamos aos julgamentos. E temos aqui pautado o conflito de competência número 600.001, dígito 69, o ano 2020. A relatora é a juíza eleitoral, doutora Adriana Magalhães, e suscitante é o juízo da 33ª Zona Eleitoral, o suscitado é o juízo da 34ª Zona Eleitoral. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Excelência, tem a palavra. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral, em face do juízo da 33ª Zona Eleitoral, nos autos da ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de persecução penal de Tássio Mardoni, Luciano de Araújo e Raíssa Gabriela Leal Freire, por suposta prática do crime capitulado no artigo 350 do Código Eleitoral. Nos termos da peça acusatória, os denunciados teriam feito inserir na prestação de contas de campanha, que o então candidato a vereador Tássio entregou à Justiça Eleitoral declarações falsas de que determinadas pessoas seriam doadoras de recursos para a sua campanha, tudo com o manifesto intuito de dar aparência de licitude a doações irregulares. Uma vez distribuída a referida ação penal ao juízo da 33ª Zona Eleitoral, a magistrada declinou da competência, com posterior encaminhamento ao juízo da 34ª Zona Eleitoral, ao fundamento de que este último, abre aspas, além de haver recebido e processado a prestação de contas, onde haveriam sido inseridas as declarações supostamente falsas, já teve a oportunidade de manifestar-se a respeito de tais contas em atos de inegável carga decisória, proferidos nos autos da referida prestação ainda em período anterior ao oferecimento da peça acusatória, fecha aspas. Fundamentador da magistrada, que, abre aspas, o local preciso da infração penal, cuja prática ora é atribuída aos acusados, é de difícil identificação, pois, na verdade, não há como se saber, pelo menos por hora, e nem na denúncia está mencionado, em que local exatamente se encontravam aqueles quando supostamente fizeram inserir, conforme afirma a promotoria, declarações falsas na prestação de contas que foram entregues oportunamente a esta justiça, fecha aspas. Assim sendo, em seu entendimento, ancorado no artigo 5º, parágrafo único da Resolução TRE 23 de 2019, haveria patente prevenção do juízo da 34ª Zona Eleitoral para processar e julgar a denúncia formulada. Discordando desse entendimento, o juízo da 34ª Zona Eleitoral, ao receber os autos da ação penal, afirmou que não resta claro que a competência deve se dar pelo local da ocorrência do crime, já que, como bem destacado na decisão proferida pela juíza eleitoral da 33ª Zona, não se sabe onde foi praticado e não pode ser definido unicamente pela localização geográfica do cartório eleitoral, local onde as peças foram apresentadas, o que atrairia a competência justamente para a 33ª Zona, posto que o fórum eleitoral situa-se na área delimitada por aquela zona eleitoral. Afirmou também, Sua Excelência, não verificar ter ocorrido qualquer ato que defina a prevenção deste juízo a atrair competência, uma vez que o feito que gerou a presente demanda criminal é independente, não tendo havido qualquer ato que contenha carga decisória de caráter cautelar ou contracautelar, nem atos praticados como juiz plantonista. Por fim, sustentou que tampouco há conexão ou continência com outra ação ajuizada que tramite perante este juízo, e com essas razões de fato e de direito, também declinou da competência, e nos termos do artigo 116, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, suscitou conflito negativo de competência, determinando o encaminhamento dos autos digitais ao TRRN para a solução do referido conflito. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer, por meio do qual opinou pelo conhecimento do conflito,
declarando competente para o conhecimento da denúncia objeto dos presentes autos o juízo da 33ª Zona Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, Vossa Excelência. Conforme relatado, a questão posta em julgamento diz respeito à definição de competência para processar e julgar ação penal com fundamento no artigo 350 do Código Eleitoral, que trata de falsidade ideológica supostamente perpetrada por Tássio Mardoni Luciano de Araújo e Raíssa Gabriele Leal Freire, quando da prestação de contas de campanha 2016 do primeiro. Primeiramente, verifica-se no tocante ao plano normativo que as regras de competência na seara eleitoral, com repercussão na esfera penal, seguem os preceitos fixados no Código Eleitoral e subsidiárias, supletivamente, no Código de Processo Penal. Especificamente no âmbito da jurisdição do TRE-RN, também importa atentar para os termos assentados na Resolução TRE 23 de 2019. Sobre o ponto, a lei eleitoral estabelece que, eu transcrevo então a literalidade do artigo 364 e continuo em meu voto. Por seu turno, reza o Código de Processo Penal, em seu artigo 70, que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. E ainda a referida resolução, na parte que interessa ao presente conflito, ela pregou em seu artigo 5º, que nos municípios em que houver mais de uma zona eleitoral, a competência criminal determinada pelo local em que se consumar a infração considerará a região geograficamente delimitada da zona eleitoral. Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que a lei de regência fixou como critério principal para a definição da competência o lugar da consumação da infração penal, conforme o artigo 70 do Código de Processo Penal. E eu faço, então, uma transcrição do Manual de Processo Penal de Renato Brasileiro Lima e continuo em meu voto. No presente caso, a narrativa dos fatos descritos na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, devidamente instruída pelo inquérito policial que lhe serve de substrato, descreve que o denunciado Tássio, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com sua assessora Raíssa, teriam inserido declaração falsa em documento público para fins eleitorais. Mais precisamente, teriam inserido declarações sabidamente falsas e ou omitido informações em prestação de contas de campanha eleitoral, levando à incursão nas penas do artigo 350 do Código Eleitoral, que trata do crime de falsidade ideológica na esfera eleitoral. Em verdade, o elemento normativo do tipo documento público consistiu-se na espécie, na prestação de contas de campanha apresentada pelo denunciado em decorrência de sua disputa ao mandato de vereador do município de Mossoró, por ocasião das eleições municipais de 2016. Tal feito foi processado e julgado pelo juízo da 34ª Zona Eleitoral pela desaprovação das contas, consoante averbou o douto magistrado daquela zona eleitoral em sua arguição de incompetência. Em face, pois, de tais premissas fáticas, chega-se à primeira conclusão no sentido da inexistência de dúvida de que o local da consumação da infração penal imputada aos denunciados é, inquestionavelmente, o município de Mossoró. A segunda conclusão a que se chega é que a norma vazada no mencionado artigo 70 do CPP não se mostra suficiente para dirimir a presente controvérsia, em virtude de um município ser dividido em duas zonas eleitorais, a 33ª e a 34ª Zona Eleitoral, cujos juízos são ambos detentores de competência penal e, portanto, à luz da referida regra de processo penal, podem processar e julgar, em princípio, a presente denúncia, máxime por se tratar de hipótese de competência territorial, que é relativo, portanto. A questão se resolve, todavia, por meio da aplicação na espécie da regra de fixação de competência presente no artigo 5º caput da Resolução 23 de 2019. Esse dispositivo traz previsão expressa no sentido de que a competência criminal naqueles municípios com mais de uma zona eleitoral será da zona que responde pelo local onde foi verificada a infração. Na espécie, cabe pontuar que o tipo do artigo 350 do Código Eleitoral cuida de suposta prática de crime eleitoral de natureza formal, com consumação do ato na entrega do documento público e que a prestação de contas foi entregue ao juízo da 34ª Zona Eleitoral para seu processamento e julgamento, por se tratar de eleição municipal. Nos termos do que ressalta a douta Procuradoria Regional em seu parecer,
Abre aspas, no caso, sob análise, o suposto uso de documento falso ou a suposta inserção de informações inverídicas teriam ocorrido no âmbito de prestação de contas apreciada pela 34ª Zona Eleitoral, cuja sede se situa no bairro de Abolição. Conclui-se, pois, que a consumação se deu neste local. É bem verdade que, segundo informação colhida junto à chefia do cartório da 34ª Zona Eleitoral, não há norma formal disciplinando a divisão das circunscrições da 33ª e 34ª Zonas Eleitorais, funcionando todas as atividades relativas àqueles cartórios e também se operacionalizando as eleições naquele município, segundo uma prática costumeira, convencional, sem lastro normativo formal. Aliás, com vistas a colmatar essa lacuna, é que se propõe, com a devida vênia, seja analisada a possibilidade de se formar uma comissão para fins de formalização das circunscrições existentes no município de Mossoró, ou até mesmo aperfeiçoá-las, de acordo naturalmente com as necessidades locais, a serem devidamente analisadas e sopesadas, a exemplo da Resolução TRE número 14, de 2017, que dispõe sobre a circunscrição das zonas eleitorais da capital. Nessa linha intelectiva, tendo como local de consumação do ato supostamente criminoso a sede da 34ª Zona Eleitoral, isto é, no bairro Abolição, na cidade de Mossoró, é de se acrescer que esse bairro se encontra dentro dos limites da divisão territorial sobre a qual tem jurisdição a 33ª Zona Eleitoral. Diante, assim, dos vetores normativos plasmados nas referidas leis e na preparada resolução, bem como dos fatos narrados, não resta dúvida de que, encontrando-se a sede da 34ª Zona Eleitoral dentro da circunscrição eleitoral da 33ª Zona, a competência para julgar a presente ação é desta última. Muito importa ressaltar não haver ineditismo no caso em análise, pois idêntica problemática foi enfrentada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo por ocasião do julgamento do conflito de competência 416/2017, em 8 de maio de 2017, conforme se pode ver do seguinte acordo, e eu faço, então, a transcrição para vossas excelências. Por fim, convém afastar o argumento deduzido pelo juiz suscitado, segundo o qual haveria prevenção do juízo suscitante em razão deste último ter julgado a prestação de contas do denunciado. De fato, impossível reconhecer essa competência por conexão, presente que a consignatória já foi no juízo de primeiro grau julgada, o que torna impossível o julgamento simultâneo de que trata o CPC em seu artigo 105. Este entendimento não ofende o CPC 103. Antes, o que se aplica em consonância e em igual sentido, não é se falar em distribuição por prevenção em caso de divergência de pedido e causa de pedido, ou na hipótese em que um dos sujeitos já se encontra, dos processos já se encontra julgado, ressalvado o disposto no artigo 108 do Código de Processo Civil. Portanto, já sob esse prisma, não há conexão, porquanto a prestação de contas 896 de 2016, nos autos da qual teriam sido cometidos os ilícitos penais, já foi julgada pela desaprovação. Também não há subsunção do caso em apreço aos ditames do artigo 6º da Resolução 23 de 2019. Na verdade, nas palavras do próprio juízo suscitante, não verifico ter ocorrido qualquer ato que defina a prevenção deste juízo a atrair a competência, uma vez que o feito que gerou a presente demanda criminal é independente, não tendo havido qualquer ato que contenha carga decisória de caráter cautelar ou contracautelar, nem atos praticados como juiz plantonista. Afastada, portanto, a hipótese do inciso 1º da norma contida na Resolução 23 de 2019. Relativamente ao inciso 2º, a questão insuperável que se apresenta no caso vertente é o fato de que, nos termos do artigo 82 do CPP, a conexão ou continência somente pode se estabelecer entre processos criminais, ação penal com denúncia recebida, o que não ocorre na espécie, de maneira a não haver, por manifesta impossibilidade formal, como se estabelecer os chamados simultâneos processos entre uma ação penal e uma prestação de contas já julgada. Em arremate do raciocínio, também não há qualquer hipótese prevista na legislação a determinar a dependência, motivo pelo qual também não se aplica o inciso 3º. É possível, então, afirmar não existir base jurídica para a modificação da competência originalmente fixada na 33ª Zona Eleitoral. Nada obstante sua fixação tenha se dado pela distribuição automática, fato é que o resultado do sorteio automatizado aponta para o juízo realmente competente para processar e julgar a ação penal proposta.
E com tais fundamentos, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu encaminho meu voto no sentido de conhecer do conflito de competência e declarar competente o juízo da 33ª Zona Eleitoral, Mossoró, para processar e julgar a ação penal número 06000001, dígito 69 de 2020, devendo os autos serem remetidos àquele juízo com a máxima brevidade. É como voto, senhor presidente. Doutora. Doutor Fernando Júnior. Vossa Excelência, senhor presidente, parabenizar a relatora pelo profundo voto e acompanho ela integralmente. Desembargador Cornélio. Também acompanho integralmente. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, essa é uma matéria nova que está sendo trazida a julgamento e eu gostaria de tecer algumas rápidas considerações de natureza meramente complementar, porque a linha do meu pensamento é acompanhando o voto da eminente relatora. Aqui existem dois pontos que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é talvez uma dúvida quanto o local da consumação do crime. Não se sabe ao certo se foi ou não dentro, ou mesmo praticado junto à 34ª Zona Eleitoral, em Mossoró. Mas o certo é que se trata, na situação concreta, de uma competência concorrente de juízos eleitorais e que, neste aspecto, como a ação penal ela foi distribuída pela sistemática do sorteio, portanto, pela distribuição automática, assim deve prevalecer, independentemente do crime ter sido praticado precisamente perante o juízo eleitoral da 34ª Zona Eleitoral. Pode, sem problema algum, segundo as regras de competência, ser processada a ação penal no juízo da 33ª Zona Eleitoral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi o fundamento principal utilizado pelo juízo suscitado, que é o juízo da 33ª Zona Eleitoral, para declinar de sua competência. Disse o eminente juiz que a prestação de contas já julgada pela 34ª Zona Eleitoral atrairia a competência para processar e julgar a ação penal, porque se trataria de um crime de falsidade ideológica na seara eleitoral, perpetrado na própria prestação de contas que foi julgado naquele juízo. No entanto, eu, apenas para complementar, eu fiz uma pesquisa a respeito dessa matéria e verifiquei que existem dois precedentes que considero importantes. O primeiro deles, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do então ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, no recurso em habeas corpus 45217, que foi publicado em junho de 2017. Neste precedente da Corte Superior Eleitoral, é possível se extrair uma ratio decidendi de que qualquer ação de natureza civil eleitoral, e como a prestação de contas ela tem natureza jurisdicional, não tem natureza administrativa, nós poderíamos enquadrá-la numa ação, no rol de uma ação civil eleitoral. Então, diz o TSE que, considerando a natureza eminentemente civil eleitoral das atividades exercidas pelo juízo da fiscalização da propaganda, neste caso concreto aqui, o Tribunal Superior estava examinando uma atuação fiscalizatória da propaganda eleitoral desencadeada pelo juízo eleitoral, afirmou o Tribunal Superior que não há que se falar em modificação da competência na esfera criminal, que continua a ser definida pelo território de circunscrição da zona eleitoral na qual foi cometido o delito.
Então, embora não tenha tratado especificamente do caso da prestação de contas atrair o mesmo juízo para a ação penal, a ela correlata, me parece que esse julgado ele sinaliza nesse sentido. E um precedente que eu considero mais específico, preciso, inclusive em relação ao tipo penal a que se está a examinar, neste caso, em julgamento, foi um proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no conflito de competência 2789, um acórdão um caso que foi julgado em outubro de 2013, e relatoria do desembargador, acho que do juiz eleitoral, Edson Aguiar de Vasconcelos, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Carioca, do dia 11 de outubro de 2013. Nesta oportunidade, o tribunal afirmou que a competência para o julgamento das contas de campanha não atrai o exame de eventual crime eleitoral decorrente daquele processo, referindo ao processo criminal. Então, diante destes dois precedentes que podem inspirar a posição desta Corte a respeito de uma matéria nova, eu entendo que andou bem a eminente relatora em afirmar que a competência para processar e julgar a presente ação penal em questão deve ser do juízo suscitado. E assim eu acompanho a eminente relatora, senhor presidente. É como voto. Perfeito, doutor Carlos Wagner. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Também vou acompanhar a relatora, senhor presidente, nos acréscimos do voto do juiz Carlos Wagner. Perfeito. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? Eu vou acompanhar a relatora, senhor presidente. Antes de proclamar o resultado, doutora Adriana, no voto, na fundamentação de Vossa Excelência, há uma sugestão de criação de um grupo de trabalho para uma definição dos limites da circunscrição lá em Mossoró, porque são 3 zonas em Mossoró, mas do município de Mossoró há uma abrangência com 2, não é isso, Eduardo Cornélio? Mossoró tem a 33ª e a 34ª, não é? Ali dentro do trem, onde fica o teatro. Isso. Por lado de Baraúna é uma e por lado de Natal é a 34ª. Então já há essa definição de limite já. Já tem essa definição já, que é a antiga linha do trem. Doutora Adriana fala nessa... Não encontrou? Na verdade, essa informação, senhor presidente, foi colhida junto à chefia do cartório da 34ª zona, de que não há uma norma formal disciplinando a divisão das circunscrições, que isso hoje é feito, se operacionaliza no município por meio de uma forma costumeira, uma convenção, mas não há um lastro normativo formal. Então, foi por isso que eu encaminhei, com toda a singeleza, essa sugestão, porque uma coisa é aquilo que é feito de forma convencional e combinada, e outra coisa é se existir tal qual existe aqui na capital. Eu até citei a resolução número 17, que ela dispõe sobre exatamente a questão da circunscrição de cada zona eleitoral da capital. Então, talvez, se Vossa Excelência, se a Corte entender pertinente, seria importante que se fizesse algo semelhante também para Mossoró, no sentido de disciplinar de maneira exata e formal a circunscrição da 33ª e da 34ª. Eu acho que existe, eu não tenho certeza, mas acho que existe. Mas desde quando eu fui juiz eleitoral aqui 3 ou 4 vezes, e sempre a divisão era a linha do trem, que hoje não existe mais a linha, né? É imaginária, como diz, né? Mas todo mundo sabe onde era essa linha do trem. Porque tiraram tudo agora, né? Mas é ali... Exatamente, tem lá. Eu sei como o Oswaldo Glauber morou em Mossoró, ele sabe, né? Verdade. Mas eu acho que existe regulamentada. Talvez o pessoal não sabe. Senhor presidente. Pois não, doutor Carlos. Se me permite, pelo que eu entendi, não há uma definição quanto à competência territorial criminal, dessa divisão criminal. Os crimes praticados em determinados bairros, parece que
É o que eu entendi que teria sido a informação do chefe de cartório lá. Talvez não era o processo, não. O processo não existe, não. Né? Mas da zona, sim. Não, das zonas, sim. Mas, assim, por exemplo, quando chega um crime praticado, um crime eleitoral praticado em Mossoró, aí vai para distribuição automática para cair uma das duas zonas. Parece que é assim. Mas, ao que eu entendi, e aí determinar que seja feita essa verificação, Simone, no sentido de se há formalmente essa divisão territorial da linha do trem, no sentido de Natal, é de competência de uma das zonas, como já disse o desembargador Cornélio, desde muito tempo. Talvez não esteja convencionado, mas não colocado, disciplinado formalmente. Eu acredito que deva existir. E aí um documento antigo que se busque, Simone, esse documento. Se não existir, aí é só formalizar, eu acredito. O senhor fala da divisão geográfica mesmo, de bairros, é isso? Exatamente. É porque até os cartórios, a competência dos cartórios também levam base essa... Territorial. Territorial. Né? E é essa base da justiça eleitoral. Verdade. É a linha do trem. Pela linha do trem. E dividia a linha. É verdade. Cortava a cidade por completo. Não sei se com o crescimento, né? Como é, doutor Zé? Não. Me chamou a atenção foi a informação da relatora, que em função da consumação do fato, que seria no cartório da 34ª Zona Eleitoral, este fica dentro da jurisdição da 33ª Zona. Exato. Então, significa dizer que, ao entregar o documento, houve a consumação. E essa consumação foi dentro da 33ª Zona, mesmo que entregue a 34ª. Isso. Então, acho que seria talvez fosse pertinente disciplinar essa questão criminal em função dessa observação, que aí se vai se consumar naquele território, mesmo sendo competência da 33ª, consumou-se o cartório está dentro da 34ª Zona Eleitoral. Talvez dentro de um disciplinamento... Todos os cartórios estão dentro de uma zona, todos os cartórios. Doutor Zé, é porque a sede da 33ª e da 34ª e da outra zona são 3. Na 33ª. Isso, é dentro do território da 33ª, que é da linha para Baraunas, não é isso, Eduardo Gonçalves? Que é lá perto do Hotel Termas. Exatamente, do Conjunto Abolição. Ok. Então, processo julgado à unanimidade, nos termos do voto da relatora, e aí, doutora Simone, fazer essa verificação, se de fato não tiver... Convencionado existe, se não tiver no papel, que se crie o grupo de trabalho e se faça aí. Antes de algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, não há, que independa de pauta, também não há. Esgotada essa etapa, na pauta administrativa, nós não temos nenhum processo, mas eu quero só, antes de encerrar, complementar aquela informação do serviço que encerrou no dia de ontem, das inscrições, das transferências, de regularização perante a Justiça Eleitoral, de que dos 43.450 atendimentos, houve uma concentração significativa em algumas zonas eleitorais. E aí eu chamo a atenção a 64ª Zona Eleitoral, que tem sede no município de Extremóis. Teve um atendimento de 2.511, seja de inscrição, transferência ou de regularização. A 50ª Zona Eleitoral, no município de Parnamirim, teve 2.410 atendimentos, bastante significativo. A 51ª Zona Eleitoral, São Gonçalo do Amarante, teve 1.910 atendimentos. Para os senhores terem uma ideia, Natal, que tem 5 zonas eleitorais, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a 69ª eleitoral, somados os atendimentos dessas 5 zonas, teve 4.427 atendimentos. Então, a capital teve esse total e um município bem menor teve mais de 50% daquilo que foi atendido aqui
na nossa capital. Se não estou enganado, a 64ª é uma das zonas daquele município, não é isso, Simone? Tem mais de uma zona ou só é uma lá? 64 é Extremóis, a sede é em Extremóis. Certo. Então, era essa a informação que tinha a ser passada aos senhores, e, com isso, eu declaro encerrada a presente sessão. Até mais. Até logo, senhor presidente. Boa tarde, presidente.